Podcast Sua Saúde, conversas que inspiram. Um espaço onde a saúde ganha voz, intenção e emoção. Criado por mim, Sara Vieira, podologista e fundadora da Sua Saúde. Aqui partilhamos histórias reais, percursos transformadores e diálogos autênticos com profissionais, pacientes e pessoas que vivem a saúde com propósito. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sua Saúde, conversas que inspiram. Hoje tenho um convidado muito especial, alguém que fez parte do meu percurso desde cedo, que foi meu professor e que hoje é um amigo com quem tenho partilhado ideias, reflexões e sonhos, alguns até ligados a projetos futuros. É uma pessoa carismática, apaixonada pelo que faz e pela evolução da saúde no nosso país. Com ele, a conversa é sempre leve, mas também profunda. Olá, Eduardo. Tu começas logo assim. É bom ter-te aqui. Podias-me ter dito que ias dizer assim umas coisas. Então. Senão depois vai aparecer nas câmaras, olha, estás a ver, temos que depois tirar aqui... Os arrepios. Muito obrigado. O arrepio é exatamente como conclusão disto. É um prazer muito grande estar aqui contigo. Fico assim orgulhoso mesmo. Se as palavras são essas, fico orgulhoso de estar aqui contigo e recuarmos há alguns anos atrás mesmo. E de nos vermos entrar na faculdade, ver-te lá entrar e agora ver-te aqui com tudo isto à tua volta e com estes projetos. Fico mesmo muito, muito contente e tu sabes disso. Sei sim. Por isso é que eu disse que é especial. Isso eu apresentei bem. E assim, para quem ainda não te conhece, são poucas pessoas, mas como é que tu te apresentas nos dias de hoje? Eu acho que me apresento mais simples do que antes, sinceramente. Nós, por acaso, é uma coisa engraçada, numa fase inicial, como nós estamos até nos nossos projetos, em que vamos tirando formações, evoluindo profissionalmente, pós-graduações e mestrados e doutoramentos e por aí fora, nós temos a tendência de colocar até os diplomas e os currículos na parede e eu agora apresento-me da forma mais simples, que normalmente é o meu nome, que é Eduardo Marino, e sou fisioterapeuta. É a forma como eu me apresento de uma maneira mais simples e também vamos dizer que é a forma que as pessoas mais me reconhecem. Mais te conhecem, sim. E por isso é assim que eu me apresento, é o meu nome e a partir daí depois trago atrás tudo aquilo que fez de mim e que é a minha história, não é? Mas sim. É assim que eu me apresento, sou o Eduardo Marino, fisioterapeuta. E então, Eduardo, vamos recuar um bocadinho no tempo, estávamos a falar há bocado. Tu foste meu professor, eu era uma jovem estudante de podologia. Lembras-te como é que foi o nosso primeiro contacto? Lembro-me perfeitamente da tua turma. Foram 10 anos que eu tive ligado propriamente à podologia, foi bastante tempo, a convite que ainda me orgulho muito e não me canso de dizer do professor Dr. Domingos Gomes, que é uma pessoa que nós os dois diz muito. Sim. E aqueles primeiros 3, 4 anos apanhamos um conjunto de pessoas que entraram na podologia com grande vontade de fazer coisas diferentes para a podologia. E a tua turma foi uma dessas turmas, se não me engano, esses 2 anos foram anos em que, se hoje nós colocarmos na internet os podologistas mais diferenciados, estão lá todos, e eu fico muito contente com isso. E lembro perfeitamente de quase toda a tua turma, não só de ti. Sim. E ainda mantenho hoje em dia contacto com os teus colegas, provavelmente tu estas pessoas com quem eu mais lido ao longo destes anos, nós nunca deixámos de estar sim, juntos. É verdade. Dessas turmas, ainda o podologista que está connosco é desse tempo, também foi meu aluno. Sim. E eu realmente foi algo que aliás, a podologia ensinou-me a ser aquilo que sou hoje, que é também continuar a ser professor. Foi a podologia que me ensinou a ser a área da comunicação, a área da docência. Sim. E foi o grande alicerce de aquilo que as pessoas hoje conhecem, uma parte de mim que é dar formação pós-grada em faculdades, em instituições, foi com vocês, contigo, que eu aprendi e que me fizeram apaixonar também por esta área da saúde e a forma de nós passarmos essa mensagem às pessoas. Sim. Por isso recordo perfeitamente disso. E foi muito fácil, ser teu professor, muito fácil. É muito fácil trabalhar contigo. Sim, tu mandavas-me calar, na verdade. Sim, tu ainda hoje é uma coisa que tu também falas muito, não é? Por isso tu não me deixavas falar, tu dizias para eu estar calada, porque era para eu não responder às perguntas. Sim, sempre foste muito questionadora, sempre foste muito irreverente, intelectualmente irreverente, acho que ainda te mantens assim. Um bocadinho madura acima da média, sempre foi uma coisa, ou seja, essa situação que estás a falar era porque tu te colocavas sempre questões que não estavam propriamente no programa ou não tinham nada a ver com aquele momento específico, mas sempre foste essa pessoa um bocadinho mais madura do seu tempo em relação à normalidade
dos seus colegas, mas acho que isso ainda acrescentou mais ao grupo, acho que foi, nunca tivemos problemas em relação a isso. Não. E então esta ligação próxima à podologia, eu quero te questionar também essa parte. Como é que tu vês hoje em dia o papel da podologia dentro das equipas, não é? Clínicas? Sentes que ainda há algum desconhecimento da nossa área, sobrevalorização? É assim, a podologia nunca mais deixou de fazer parte da minha vida, ou seja, nas estruturas clínicas onde eu trabalho, e nomeadamente na minha clínica, a podologia sempre fez parte desde que eu formei a clínica. Uma curiosidade, o primeiro colaborador, eu quando comecei a clínica que é hoje, que neste momento somos 30 colaboradores, na altura comecei eu, uma administrativa, e a segunda pessoa que veio trabalhar connosco foi uma podologista, que ainda trabalha, já neste momento não trabalha connosco, mas trabalha na mesma cidade que eu. A partir daí tivemos sempre podologistas a trabalhar connosco, muitas vezes até chegámos a ter alturas, tivemos 3 podologistas a trabalhar em simultâneo connosco. Neste momento mantemos a podologia connosco, por isso a podologia sempre fez parte da minha rotina, embora vendo-a, consigo olhar para a podologia como a fisioterapia, como a medicina, ou seja, de fora, ou seja, consigo ter essa capacidade de olhar para fora. A podologia, neste momento, toda a gente, quer dizer, não digo toda a gente, que é difícil essa palavra, toda a gente, mas as pessoas sabem hoje em dia o que é a podologia. Sim. Vocês fizeram muito esse trabalho, houve um trabalho de base. Acho que era importante a classe em si não parar, de continuar a fomentar essa energia. Sim. Ou seja, conquistou tanto, teve que ir quase à subcave da sociedade humana, aos centros de saúde, às comunidades mais frágeis, e acho que não deve perder essa energia para trazer a podologia sempre para debate, porque faz parte dos cuidados de saúde primário, dos cuidados de saúde avançados, em alta competição, na geriatria, em neurologia, na área musculoesquelética global, na dor. A podologia tem uma margem de progressão muito gigantesca, grande, é verdade. É muito valorizada na parte multidisciplinar. Há coisas que só os podologistas podem fazer. Verdade. E nós, numa unidade como a nossa, num hospital, num centro de saúde, precisa de podologia, como precisa da nutrição, como precisa de fisioterapia, como precisa de enfermagem, e esse valor da podologia acho que tem tudo para crescer ainda mais, é conseguirem perceber a adaptação dos tempos, pessoas como tu que estão a ter esta capacidade de criar estes canais de divulgação são essenciais. A podologia não pode ficar atrás de outras profissões que são muito emancipadas. Aprendemos com a nutrição, são muito à frente, os profissionais do exercício, a própria fisioterapia está a avançar muito, a medicina está a começar a ir atrás, e a podologia tem que entrar no comboio, porque a comunicação depois é filtrada pela sociedade. Sim. Por isso, acho que com este nível, acho que és a primeira na área da podologia a fazer, mas vais arrastar outras pessoas. O objetivo também é esse. Sim, o objetivo é esse. Sim. E a podologia tem que estar aí também, não é? E neste caso nós vamos conversando muito, e com esta ponte entre a podologia e a fisioterapia, essa compatibilidade natural que acho que as duas áreas têm, onde é que tu sentes que estas duas áreas se encontram mais e mais se conseguem interajudar? Mesmo em prática. Vou ser muito sincero. Sim. Não há nenhum dia que passe que eu não encaminhe, que eu não tenha pessoas que encaminhem para ir ao nosso podologia, para o nosso podologista, para trabalhar connosco. Eu dou-te vários exemplos. Eu trabalho com dor. Tanto a dor do aguda, mas principalmente a dor crónica, que está a crescer. Independentemente da condição seja mais podológica ou mesmo a nível de trabalho, a nível de equilíbrio global, desde uma lombalgia a um problema neurológico da pessoa, mas eu, como trabalho muito com dor e trabalho muito em contexto de várias condições, eu trabalho em fábricas, onde grande parte das condições são saúde do pé, onde temos esperono calcâneo, fascite plantar, hálux abductus valgus, neurinoma de Morton. Eu não faço nada sozinho. Aliás, grande parte no outro dia tive uma colega tua que numa publicação escreveu-me à parte: obrigado por ter falado da podologia, porque eu estava a falar sobre o neurinoma de Morton e a dizer assim, eu não posso fazer mais do que aliviar a dor. Quem vai trabalhar depois a própria dinâmica funcional do pé tem que ter ajuda. Eu não sei mesmo, não sei, já tenho coisa que chega, e tenho que pedir ajuda ao podologista para continuar esse processo, e não só a nível de saúde do pé, mas toda a influência que o pé tem na dinâmica corporal. Estou a imaginar na parte de neurologia, acho que pode crescer muito, independentemente da característica do doente neurológico. Não só das pessoas que ligam muito ao pé diabético e ao pé, a podologia pode ter uma dimensão ligada à postura, ao movimento, à força. Eu acho que hoje em dia, e falei disso há pouco tempo, por acaso estávamos numa reunião todos e isso veio ao caso. O que é que para nós está a falhar na comunicação? Porque eu acho que nos focamos muito, lá está o pé diabético, uma coisa, e as pessoas acham
que nós só cortamos unhas e tiramos calos e ok, está certo, inicialmente foi a ideia que foi mais fácil passar, Muito bem, mas nós temos uma importância muito maior e é mesmo isso, acho que nós estamos a chegar com áreas que hoje em dia são tão faladas e são tão importantes e nós ainda não estamos tão presentes, lá está, e a explicar o porquê e essa importância que temos e por isso estas pontes fazem todo sentido. Isso. Por exemplo, um caso muito comum. Toda a gente hoje fala de uma condição que não é uma doença, da fibromialgia. É verdade. Há uma alteração clara de padrão da marcha de uma pessoa com uma condição de dor globalizada. Sim. Essa pessoa vai ter um grande benefício de ser acompanhada na área do seu estilo de vida, desde a alimentação, à fisioterapia no alívio da dor, mas vai haver uma alteração de padrão da marcha. Se nós conseguirmos que aquele padrão da marcha tenha o maior conforto possível na própria progressão do exercício e da adaptação, é uma mais-valia completamente no momento e a médio e longo prazo. E depois irem acompanhando, e como é óbvio, as pessoas acham que todo o tipo de acompanhamento da podologia é tipo estanque, ou seja, faz qualquer tipo de material de apoio da marcha, desde a palmilha, os vários materiais, e acaba. Há um trabalho de acompanhamento e o trabalho de cura do próprio pé e de saúde e de educação do próprio pé. E eu acho que a podologia tem muito a acrescentar à saúde, à qualidade de vida, e nomeadamente a nível de literacia de saúde das pessoas. Exatamente. Muito com isto que eu quero passar realmente tem a ver com a literacia em saúde. Nós, mesmo a nível geral, não temos muita comunicação em saúde e com qualidade. Sim. E por isso é que há muita necessidade das pessoas de online irem buscar de outros países e de fora. E não, nós precisamos estar presentes porque elas precisam de ouvir e que nós temos muita qualidade cá. Só que ainda não estamos bem espalhados e estamos os dois estamos a fazer por isso. Aqui estamos a falar da população em geral, mas também no desporto, que é uma área que tu também gostas muito, esta colaboração acho que ainda é mais evidente. Queres partilhar um bocadinho da tua visão sobre esse impacto conjunto que temos na prevenção e também no desempenho do atleta? No desporto eu acho que é onde a podologia mais cresceu, por isso é que eu não falei do desporto em si, porque não há nenhum atleta de alta competição que não tenha um podologista. Ou pelo menos que não trabalhe de forma indireta com um podologista. Sim. Todos os meus atletas que eu trabalho, todos têm palmilhas adaptadas. Todos têm, não é a palmilha adaptada para a época toda, todos têm palmilhas adaptadas a várias condições, têm a sua palmilha adaptada ao seu calçado que vão fazer no dia a dia, que vão ao ginásio, calçado adaptado, ou que vão jogar futebol, ou vão jogar ténis. Estou a falar de um atleta que eu trabalho, que tem ténis de mesa e que teve há pouco tempo uma situação que tivemos que reeducá-lo um bocadinho, tem o seu podologista onde faz esse tipo de trabalho. Por isso, eu acho que onde a podologia está mais implementada, os grandes clubes em Portugal, toda a gente tem podologia, acho que é onde a podologia mais cresceu e tem maior grau de literacia de quem que está presente nesse contexto. Os exemplos são completamente globais em relação a qualquer modalidade esportiva. Futebol, basquete, estou a falar de ténis de mesa, que é os casos que eu conheço de atletas meus, e acho que, olha, vou dar um exemplo que pode ser curioso. Eu tenho um atleta meu que acompanho do Leixões de natação, que devido a uma alteração que teve, devido a um processo de crescimento muito rápido, ele teve uma alteração e um problema no tendão do flexor do hálux, que lhe promoveu um desequilíbrio no próprio movimento de crawl. Sim. E ele é muito explosivo, tem um rapaz com 15 anos com 44 tamanho de pé. Mas hoje em dia sabes que ele foi aconselhado a ir à podologia, por exemplo. Ou seja, e a natação. Porque há pessoas que ainda para mais, mesmo artes marciais e outras coisas que fazem descalços e que não valorizam, acham que a podologia já não tem a mesma valorização do que se for um desporto que tenha um calçado adaptado. E que não tem nada a ver com isso, porque todo o trabalho é feito e é contínuo. É mesmo no dia a dia, como estavas a dizer, mesmo para os atletas é fundamental, além do desporto. Ok, mesmo que seja o futebol que é mais conhecido e chega, eu ponho nas chuteiras e está bom. Não, isto é um trabalho contínuo, é preciso a informação continuar a ser passada e nós continuarmos a trabalhar com o doente diariamente, não é? E mesmo não é só naquela situação. Aliás, para essas situações isto ainda é mais adaptado e ainda temos mais cuidados na forma como se faz a aplicação do tratamento em si. Perfeito. E posso dar um exemplo técnico? Claramente. Mais tu técnico. Estás à vontade para tudo. Por exemplo, nós em alta competição
Pode haver fase em que o atleta está com dor e nós queremos diminuir, por exemplo, as propriedades elásticas de um determinado tendão daqueles. Falamos estamos a dar um bom exemplo do flexor do hálux, que é um tendão que tem uma dinâmica muito grande na parte da flexão plantar, ou seja, quando o atleta salta, quando sprinta, quando arranca, e ele tem uma ligação muito própria depois a todo o aparelho do tríceps oral, ou seja, do movimento do tendão do Aquiles e a ligação que faz com a musculatura ascendente. Pode haver alturas em que nós, numa fase inicial, queremos reduzir essa capacidade elástica do tendão porque há dor, mas em fase de performance podemos querer exatamente o contrário. Exatamente. Nós queremos aumentar a capacidade do tendão se alongar para produzir mais potência. Por isso, acho que é o exemplo mais importante e isso consegue-se fazer com um trabalho de equipa, desde o pessoal do exercício para dar treino, para aumentar a capacidade. Isso tem que ser mesmo uma equipa. O fisioterapeuta para, se houver condição de dor, para saber a educação na própria do exercício e depois como é que eu vou correr, como é que eu vou saltar com o material que estou a calçar. Exatamente. Perfeito. Sim. E precisamente nós já fomos falando várias vezes em como é que víamos também que era a minha área evoluir, que era isso, e por exemplo eu acho que é fundamental e tu dás formação. E eu acho que esta parte de estarmos constantemente em evolução faz muita diferença. Acho que uma das áreas que na minha especialidade também tem que evoluir um bocadinho é precisamente nisso, é precisamente na formação pós. E diferenciar um bocadinho, ter coisas novas, juntar com outras áreas. Nós já falamos sobre isso. Sim, e quem sabe daqui por uns tempos temos novidades, mas fazemos um pouco tudo, é uma coisa mais geral, mas que ao longo do tempo nós vamos todos começar a afunilar por algum caminho e se calhar temos maior especificidade e sabermos mais sobre um assunto. Nós nunca vamos todos saber sobre tudo e por isso eu acho que é mesmo tão importante haver estas ligações. Não é só termos ou teres falado sobre isso, que é o que eu digo, as aulas que já nos davas e aquilo que falavas tinha a ver com isso. Há toda uma ponte e eu acho que foi, pelo menos eu falo por mim, foi muito importante eu perceber toda a dinâmica de como se faz, de como se trata e passar sobre essas fases todas, embora eu não consiga aplicar isso diariamente todo o conhecimento que eu adquiri, mas eu sei como é que funciona. E por isso eu também trabalho com fisioterapia na clínica e constantemente chamamos uma para um lado, outra para outra, a tentar dinamizar isso, porque falta essa ponte entre as duas. Acho que depois temos um hábito um bocadinho mau aqui em Portugal, que é cada um no seu sítio e as pessoas não se ligarem em equipa. E nós sabemos bem que só dessa forma é que isto vai andar novamente para a frente, não propriamente se ficarmos só no nosso cantinho ou só na nossa clínica, só a fazer aquilo todo dia. Eu acho que aqui é um exemplo mesmo disso, e que tu falas e que eu sei que aplicas diariamente também na tua. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tocaste na última parte em algo que não há forma de evoluir se nós não partilharmos, não há forma de evoluir se nós não tivermos uma relação com a nossa própria concorrência, uma relação cordial de... É importantíssimo haver concorrência porque só dessa forma é que eu vou conseguir evoluir. E a nossa visão de eu vou fazer uma formação lá fora, vou trazer e vou guardá-la para mim e vou-me esconder aqui e a minha cliente... Isso é uma visão antiquadíssima que não nos transforma, que não nos dá capacidade para nós nos adaptarmos da forma real. E depois a primeira parte que tu falaste, eu gostava, se fosse um mundo ideal da podologia em médio e longo prazo, nós precisamos das duas partes, precisamos de generalistas, aquele podologista que consegue perceber um bocadinho de tudo, porque está em contextos sociais, que tem que fazer mesmo um bocadinho de tudo, e depois precisamos de especialistas. Nós precisamos de uma podologia de gente muito boa a fazer determinadas situações, expert, e aí entra a fase da especialização, precisamos das duas partes. Precisamos de gente que trabalha em comunidade. E em locais diferentes, exatamente. E depois gente expert, porque depois para tu seres um expertise numa determinada área, tens que evoluir muito a esse nível, tens que te focar sabendo o resto. Por isso nós precisamos deste jogo de social, de termos um bocadinho de tudo, como em qualquer contexto social, em qualquer profissão. Na área da fisioterapia é exatamente a mesma coisa. Sim, como é que tu vês, na tua opinião, que já nos conheces assim mais à parte da podologia, como é que tu vês que poderemos avançar e chegar assim, passar essa mensagem a quem não conhece a nossa área? O que é que tu achas que nós... podíamos mudar? Eu acho que deve ser, é um termo agora que eu vou utilizar relacionado com muita coisa, é multivariável, multimodal, tudo isso, toda a gente tem que fazer parte. As grandes associações que fazem parte da podologia têm que ser o alicerce e têm que ter um motor, ou seja, a própria comunicação de quem representa a fisioterapia, a forma como se ligam, os projetos que são lançados, o apoio institucional que podem dar às próprias dinâmicas dos jovens podologistas que são formados, ou seja, quando eu sou podologista, quando eu me formo,
o que eu olho à minha volta, o que é que eu vejo? Como é que eu me identifico? As minhas grandes referências. Que tipo de apoio é que eu vou ter nas pessoas que estão à minha volta? E toda a gente ajudar um bocadinho nisso, mas principalmente partilhar. Sim. Conversarmos. O que nós estamos a fazer, estamos a falar de uma apologista e de um fisioterapeuta, que temos aqui, já viste a rede de comunicação que nós temos? Imagina verdade. Tu com colegas fisioterapeutas, com podologistas, com médicos, pessoas que até lidam com outro tipo de áreas que tu tens. Temos sempre a acrescentar e principalmente pessoas que nos retirem aquele conforto de nós dominarmos só aquele assunto. Pessoas que nos tragam novidades, que nos façam sentir, pá, eu isto eu não sabia. Desafiar, é mesmo eu não sabia isto, mas eu tenho que estudar. Ou seja, eu queria ser como a Sara, o que é que eu tenho que fazer? Eu queria ter um podcast como a Sara. Para isso, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que tentar perceber o que é que acontece, o que é que ela teve que fazer para aquilo. Sim. E dentro da minha realidade, não é ser como a Sara. Não, dentro da minha realidade, o que é que eu posso fazer para me diferenciar? E isso todos podemos fazer diferente, é aquilo que eu acho que toda a gente, assim, temos alguns modelos, algumas pessoas que gostamos de seguir, claro, e que apreciamos e que para nós isto é sempre uma direção, mas que nos inspiram. Exatamente, só que todos nós temos a nossa individualidade e é bom. Perfeito. É bom nós sermos diferentes, mas toda a gente se complementar ao mesmo tempo. É isso. E sim, e com isso eu trouxe isto, acho que havia uma falha, digamos assim, a minha área quase não era falada em podcasts e mesmo assim é verdade. É falado muita parte, a medicina, a fisioterapia, mesmo nutrição, há algumas áreas que são muito faladas, mas a podologia não estava. Eu não trago só podologistas e gosto de falar de outras áreas, mas é esta ligação entre as várias áreas da saúde, mas que acho que faz toda a diferença. Sem dúvida, concordo 100%. Uma coisa que eu sempre admirei a ti sempre foi o carisma, porque toda a gente conhece pela pessoa que chega e se apresenta por si só, mas como é que achas que o profissional de saúde deve ao longo do tempo crescer, isto mesmo aqui em geral? O que é mais importante existir para um crescimento diferenciado? Uma pergunta que nos leva a muitos caminhos. Sim. Mas eu acho que olha, vou trazer para aqui uma coisa que tu me ouviste dizer no último congresso de podologia: soft skills. Sim. Eu acho que é o que nos falta na base profissional. É muito difícil num curso de base darmos tudo, é verdade. Há coisas que vamos aprendendo com a vida, mas nós saímos da faculdade a saber muito a matriz de conhecimento. Sim. E depois é preciso pegar nesse conhecimento e adaptá-lo à nossa realidade. E depois nós lidarmos com pessoas. Eu acho que o mais importante em qualquer profissional de saúde é gostar de pessoas. Principalmente. Se nós não gostarmos de pessoas ou não aprendermos a isso, vamos ter um problema. Porque nos vamos afastando de forma consciente ou inconsciente. Sim, sim. E depois vamos dizer, pá, que não tivemos sorte, a clínica não tem gente, porque na verdade custa-me o contacto. E o que é gostar o contacto? Custa-me, em primeiro lugar, lidar comigo próprio, eu perceber-me a mim próprio, o que é que eu quero, o que é que me distingue, e depois perceber que a consulta não é sobre nós. Sim, sim. É sobre a pessoa. Principalmente. Sim. E saber comunicar com a pessoa, que sentar-nos ao lado da pessoa como estás ao meu lado, aquela coisa não é para eu colocar uma bata lá, exatamente. E eu estou num pedestal que, ou seja, eu acho que o que mais pode diferenciar, se me perguntas a mim diretamente, porque é que as pessoas vão à tua consulta? Claramente não é porque eu sou especial a fazer técnicas manipulativas ou porque, aliás, eu posso-te fazer uma pergunta a ti, tu já me conheces como fisioterapeuta há algum tempo. Tu vens à minha consulta porque eu faço-te uma manipulação de sacroiliaca ou porque te faço Não, porque até sou das pessoas que testam ouvir esses barulhos. Por isso, é por alguma skill de técnica, as pessoas, a minha pergunta faço-te é exatamente, ou seja, tu provavelmente vais dizer que são outras coisas, a maneira como a relação que nós construímos, que eu sei que é a maneira como também vimos a partir do primeiro momento em que vens buscar a sala de espera. Para mim uma consulta já começa aí. A forma como nós lidamos com o doente quando o vemos, quando estamos, o que sabemos sobre ele, e como vamos comunicando, para mim esse é logo o primeiro. E faz muita diferença, sim. Sim, é isso mesmo. Eu acho que uma coisa que tu podes dizer, volto a dizer, eu estou aqui numa situação em que tu já foste à minha consulta, eu acho que, e isto é mesmo natural em mim, eu gosto mesmo, e a pessoa sai de lá valorizada por contar a sua história, eu entro na vida da pessoa. É verdade. Mas não é porque está escrito num programa a dizer como é que é ser fisioterapeuta. E eu adoro perceber qual é a tua vida, o que é que tu fazes, como é que é o teu desporto, como é que surgiu a tua incapacidade, o que é que te aconteceu, o que é que podemos mudar aqui. Sou arguente, eu não sou o fisioterapeuta de florzinhas no ar e o arco-íris a dizer que vai tudo correr bem, já sabes. Eu sou altamente arguente, mas um arguente que te dá sempre uma corda para
principalmente daquilo que tu podes fazer, o que é que Sim. podemos fazer alguma coisa por ti. E eu acho que a resposta é um bocadinho difícil de dizer, mas é mais isso, é rechearmos o nosso comportamento de tudo o que seja possível para ajudar aquela pessoa. Sim, eu por acaso lá está, a conversa vai-se dando com naturalidade, porque eu tinha aqui mesmo para finalizar a dizer como é que achavas que podemos chegar a um equilíbrio de forma a termos aquilo que nos foi ensinado e também naquilo que achamos que é necessário dos dias de hoje, porque nesta forma de manter o equilíbrio entre uma visão holística do paciente, que eu sei que os dois concordamos, e a chamada verdade clínica, não é? Que não é eu chegar lá, e nós estávamos a falar precisamente sobre isso, que há aqui uma diferença muito grande e para nós acho que ao longo do tempo vem mudando, mas acho que nós os dois temos essa visão um bocadinho, acho que a parte holística do doente é muito mais importante. Sim, eu sou uma pessoa baseada em evidência e às vezes as pessoas têm dificuldade em perceber o que é isto de ser baseado em evidência. A fisioterapia teve necessidade de crescer para se emancipar colocando esta frase é fisioterapia baseada em evidência, e eu ultimamente, porque acho que a fisioterapia já está nessa fase, comecei a dizer que nós não devemos ser fisioterapeutas baseados em evidência, devemos ser pessoas baseadas em evidência. Sim. Ou seja, eu não tenho que só levar para a consulta a forma de eu viver baseado naquilo, ou seja, eu tenho que trazer a ciência para todo o meu comportamento, para toda a minha realidade. E o que é isto é eu na nossa consulta, a base científica que existe em grande parte dos nossos procedimentos coloca uma questão, que é a dúvida sempre. Sim. A ciência o que nos coloca é pôr os pés no chão. Até hoje, o que eu sei sobre isto é isto. Sabendo que amanhã há muita coisa que pode mudar. Sim. Por isso, aquelas certezas absolutas, isto é assim porque é assim e eu é que sei, a nossa postura não pode ser essa. Não. Perante isto, o que se sabe é isto. O que é que vamos fazer? Exatamente, o que é que podemos fazer? Ou seja, nós somos muito mais humildes intelectualmente, sabemos muito mais da nossa vulnerabilidade, colocando a ciência do nosso lado. Porque deixamos de ter verdades absolutas e pensamentos em que nós achamos, às vezes o ser humano acha que é um iluminado das espécies, e nós somos simplesmente mais um no meio de tudo isto, e a ciência dá-me isso, dá-me uma corda que me traz muitas coisas novas baseada nos vários estudos, mas principalmente sabendo que a maneira como eu coloco isto em cima da mesa é sempre, eu até agora sei isto, sabendo que podemos ter mais ferramentas no futuro diferentes. Verdade. Ok? Concordo. E então aqui para deixares uma mensagem, gosto sempre de acabar assim com mais uma mensagem aqui para os profissionais de saúde em geral, quer sejam fisioterapeutas ou podologistas, mas também outros, sobre o valor da colaboração entre áreas, ou mesmo assim, o que é que lhes dirias, como é que os inspiravas para virem aqui para a nossa parte da saúde, e o que é que lhes dirias? Olha, eu vou aproveitar, eu não vou fazer uma mensagem geral, vou fazer uma mensagem para a podologia. Permites-me? Claro que sim. Eu sou um fã da podologia, acho que os tempos neste momento, as dificuldades, quando eu iniciei o meu estudo em fisioterapia junto com os primeiros podologistas, porque eu sou dessa fase, a podologia começou em Portugal, nós temos a mesma turma. Todos os docentes, coordenadores de tudo que seja universidades em Portugal foram meus colegas de turma, porque nós partilhávamos fisiologia, anatomia, bioquímica. Verdade. Por isso, as dificuldades da altura eram outras. Tudo o que na altura era o grande desafio, eu notei uma grande união da profissão em prol das dificuldades de colocar o nome da podologia em Portugal. Agora as dificuldades são outras, acho que tem que manter exatamente a mesma garra, a mesma união. E a união não é estarem todos a pensar o mesmo, é exatamente o contrário. É trazerem os pensamentos diferentes para a mesma sala, agora conseguirem estar na mesma sala, conseguirem estar nos mesmos meios, diversificarem o pensamento, porque agora os tempos de pegarem na podologia e colocarem em todas estas áreas e levarem a podologia a esta multidisciplinaridade que é a saúde, nas várias áreas, darem possibilidades aos jovens que querem estudar e querem evoluir, a evoluírem em áreas diferentes, apoiarem-se e dinamizarem a profissão e trazerem este tipo de comunicação. Não há forma hoje em dia de nós sermos ouvidos sem nos expormos, sem trazermos a nossa opinião, mesmo que a tua opinião não seja correta. Ontem na formação que eu estava a dar, eu digo, uma das minhas skills que me perguntaram, diga-me uma característica importante para comunicar nas redes sociais. Eu não me levo muito a sério. O que é que eu quero dizer com isto? E eu não tenho medo de errar. Eu sei que, eu tento dizer aquilo aqui, o melhor que eu sei hoje. Mas sei que posso errar. E se errar e dizer assim, Eduardo, disseste uma coisa que está mal, ou alguém vai dizer, olha, o que tu disseste não está bem naquela vírgula. Ótimo.
vou mudar a vírgula, a próxima já vou melhorar. Trazerem a vossa voz. Sim. É o que eu digo à apologia. Tragam a vossa voz para o meio clínico, mas para o meio mediático, para os canais de divulgação. Toda a gente hoje em dia, se vais a um restaurante, qualquer um de nós vai a um restaurante, a primeira coisa que vai ao Instagram e ao Google, por isso cada um que vai a um podologista vai também buscar. Se não existe, eles vão ter dificuldade em fazê-lo. Por isso, podologia, venham cá para fora, tragam os vossos conhecimentos e continuem a evoluir, que nós bem precisamos disso. Obrigada. Obrigada, é o que eu digo, eu já disse muitas palavras sobre ti, mas agradeço mesmo do fundo do coração, sabes que para mim é especial. E ainda bem que para mim a ligação foi para além de ser professora e aluna. Sim, já foi há algum tempo. Agora já não dá para voltar atrás. Já não há volta ainda. Agora já não há volta a dar. Sim, obrigada. Obrigado. Obrigada por nos ouvirem. Espero que continuem a gostar dos episódios e encontramos no próximo.